Graças e paz a todos. Bom dia. Aqui. Tentei fazer uma transmissão com os slides, mas a internet não ajudou. Então vamos pelo celular mesmo. Amados, tenho proposto a vocês, a possibilidade de a gente estar trabalhando com as lições da nossa revista em, digamos assim, aumentando aquilo que os irmãos têm visto, já dando um pouco mais de material acerca do que já tem na revista, já tem aí disponível para vocês lerem durante a semana. Os 2 últimos temas têm sido temas bem relevantes, bem polêmicos, e temas que a gente não consegue dentro dele fugir das questões políticas, Mas nós vamos aqui, com a graça de Deus, e somente com ela mesmo, tentar trazer uma visão bíblica acerca de tudo isso que a gente está vendo aqui. Queria convidá-lo nesse momento a curvar a sua cabeça, pensar em Deus nesse momento, levar o seu coração ao Senhor, buscar a sua presença, participar desse culto de forma que você saia daqui edificado. Então, oramos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, e segundo a tua muita misericórdia, ó Pai, tem nos trazido, nos trouxe, nos colocou aqui no teu reino, fazendo parte da obra maravilhosa que é de proclamação do teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor Santo, a ouvirmos o que temos aqui, não somente hoje, mas em outras vezes, aplicarmos em nossa vida, viver a tua palavra de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Esta manhã eu me coloco em tuas mãos, te pedindo graciosamente que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, comigo também, Senhor, para que na proclamação da tua palavra eu seja fiel a ti, Deus. Ajuda-nos nesse assunto, nos dá um entendimento à luz da tua palavra, para que entendamos o assunto que hoje vamos estudar, os seus males e tudo aquilo que ele pode trazer à sociedade, mas também uma resposta que o Senhor nos dará a respeito da tua palavra, para que possamos continuar firmes na fé que nos foi entregue. Muito obrigado por tudo, muito obrigado nesta manhã, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham via internet, que eles sejam, Deus Santo, edificados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vou perguntar de novo. Quem aqui leu a lição da semana? Agora eu vou pedir para levantar a mão. Eu vou deixar dizer para o pastor para não comprar mais revista. É não, mestre? É interessante porque a minha proposta para você não é ser uma xerox da nossa revista, é trazer algo mais, é trazer algo que complemente aquilo que você está estudando em casa, segundo as revelações aí que foram colocadas aqui, que deveriam estar estudando, mas é um assunto polêmico. Vamos falar hoje sobre ideologia de gênero e a deturpação da identidade definida por Deus. Esse assunto realmente é um assunto que permeia todo o nosso entendimento, e eu queria convidá-lo a ler o nosso texto base. Nós podemos ler todos juntos, amém? E está aí na tela. Eu coloquei para você exatamente os três slides aqui para você acompanhar comigo, mas também você pode olhar na versão Almeida e atualizada, e Gênesis 1, 27. São 2 textos, tá? Gênesis 1, 27 e 28, e depois nós vamos para o outro que é 2, 18 até o 25. Ok? Vamos todos?
Gênesis 1, 27 a 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Esse é o nosso primeiro texto. Esse é o nosso. Deixa eu ajeitar aqui porque estou atrapalhando a minha visão. Esse é o nosso primeiro texto. Toda a criação está sujeita ao homem. Bom, vamos lá. Gênesis 2, 18 até o 25. Esse é um pouco mais longo, eu queria que você me acompanhasse para nós ganharmos tempo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos, para que o homem, todavia, não se achava para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e o fechou o lugar da carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem, pai e mãe se unem a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Esse texto maravilhoso, texto da criação, onde Deus se compadece do homem e faz para ele uma auxiliadora que é idônea, fiel ajudadora, parceira. Passa a mão aqui, procura, está faltando uma costela, ela está bem aí do seu lado, né? Meus amados, o tema que a gente vai tratar hoje, que a revista nos propõe, que é essa ideologia de gênero, não é novo, tá? Ele realmente tem sido mais tratado nos últimos 15, 20 anos, ele tem sido mais enfático. Eu vou passar aqui tranquilamente, né, pelos nossos slides aqui, e depois posso compartilhar com vocês lá naquele formato em PDF para vocês darem uma revisada. Mas também, se vocês lerem a revista, já tem muita informação, tá? Mas esse tema, ele, além de ele crescer muito nos últimos meses, ele também tem um forte impacto sobre políticas públicas, sociedade, escolas, famílias e também nas igrejas. Ora, também nas igrejas. E a gente precisa buscar resposta bíblica para lidar com esses assuntos, porque eles são complicados, eles não são tão simples, né? E eles afetam diretamente não só a fé que professamos, mas também nossas famílias, nos afeta diretamente. Essa é a verdade. Então eu queria continuar aqui um pouco falando das teorias sociais que nascem aonde? Nascem nos laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo. E embora a PUC não seja uma das principais universidades do mundo, nem a melhor, apesar de dizerem, lá também tem um pedaço desse laboratório. Há quem diga, com um entendimento bem interessante, de que raramente alguém entra numa faculdade de ciências humanas e sai humano, né? Porque ele sai de lá com a mente distorcida. E eu já tenho falado sobre isso,
E já coloca aqui uma pequena aplicação. Nós precisamos, isso aqui está lá no final, mas eu já quero lembrá-los de que vocês que têm filhos pequenos e filhos adolescentes, muitas vezes a igreja ela não tem cumprido o seu papel de discipular os seus filhos. Os pais cristãos muitas vezes estão muito preocupados em fazer os seus filhos bem-sucedidos, bons profissionais, gente que ganha dinheiro, gente que está bem, está por cima da carne seca, mas esquece de fazer dos seus filhos homens e mulheres piedosos, temente a Deus. E na maioria das vezes, quando essas crianças, esses jovens chegam na faculdade, a fé deles é bem fraquinha, bem ralazinha. Sabe aquele café que você errou no pó para menos? Pois é, que você olha na xícara, vê do outro lado, não. É mais ou menos aí a fé dessa criança, ou desse jovem. Por quê? Porque quando ele se encontra com o primeiro professor marxista, a fé dele é dissipada, como uma quantidade de pó no meio a um simples ventilador. Nós precisamos preparar os nossos jovens para o desafio de entrar numa universidade e sair cristão, de preferência com alguns seguindo eles. Mas voltando ao nosso tema, o entendimento dessas teorias, né, dá seu nome de ideologia de gênero, e os defensores desse conceito promovem a inversão de valores e afrontam os princípios cristãos. Justamente, eles vão trabalhar fortemente para destruir os valores criados pela sociedade e os conceitos judaico-cristãos. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras nos advertem aos cristãos a viver em santidade em todas as épocas e culturas. Então você tem aqui o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15, depois lá no 23 até o 25, onde diz assim, no verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Esse texto está diretamente ligado àquele, seja santo porque eu sou santo. Existe uma maneira de se relacionar com Deus que é através da santidade. Mais à frente ele diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Então, meu irmão, a palavra do Senhor permanece, não houve uma deturpação, por exemplo, do verso 15 até o verso 25, não até, mas lá no verso 25, você entende que o verso 15 permanece fiel, permanece necessário, a palavra do Senhor permanece eternamente, assim como, não como a carne, como a erva que perdeu a sua glória e secou-se, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E é esse entendimento que nós, como cristãos, temos que ter. Por quê? Por que é importante ter esse entendimento? Pelo simples fato de que muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem às vezes até evangélicos, e alguns até pasmem, reformados, eles têm tentado fazer uma releitura da palavra de Deus na tentativa de adaptar as circunstâncias ou adaptar o atual momento à palavra de Deus. Teve até um pastor, vou pegar aqui minha água. Teve até um pastor que recentemente propôs uma releitura da Bíblia. Em tempos em que pastores, juntamente com outras pessoas, têm se tornado de tal influência, como se diz, a influência deles, quando não provém da palavra de Deus, ela se torna diabólica. Porque as pessoas estão ouvindo essas pessoas como crentes, mas eles não estão mais levando a sério o que o verso 25 de 1 Pedro diz, que a palavra permanece eternamente. Bom, voltando aqui à nossa ideologia. Gente, eu botei as fotos, tá ali. Eu queria deixar logo de cara para vocês o seguinte, eu não sou fã de nenhum desses caras.
no estudo passado eu botei a foto do Marx, está aí ele de novo, né? Hoje eu trouxe o amigo dele, né, o Engels, e mais um, né, filósofo francês, Destrut, eu não sei ler francês, não. Mas assim, voltando ao estudo, esse primeiro aqui, esse francês, né, Destrut, né, ele foi quem desenvolveu esse termo, né, o termo de ideologia. E foi que Marx, juntamente com Engels, né, Marx um preguiçoso, de novo, Engels, né, um sustentador do preguiçoso, né, e os filhos de Marx todos vão morrer de fome, que Engels adotou alguns, né, dando a eles suprimentos, né, que era para ter morrido, não desejando a morte de ninguém, mas o fato é que, pela irresponsabilidade do pai, né, poderia ter morrido. E eles fizeram tão controverso Manifesto Comunista, de 1848. Manifesto esse que continua vigorando até hoje na cabeça de pessoas que, bom, digamos que elas estão desprovidas da luz. Já disse uma vez aqui, repito, e se precisar eu ponho a minha digital. Nesse lugarzinho aqui. Todo crente, ou pelo menos que se diz crente, que se diz comunista, ou ele não está lendo a Bíblia, ou ele não tem a menor noção do que está escrito no Estatuto do seu Partido Comunista e nesse manifesto aqui. Porque se ele estiver lendo os dois, ele vai ter que abolir um. Não vai dar para servir a dois senhores. Esses dois aqui, de jeito nenhum. A Bíblia sim, e o Manifesto Comunista não. Ah, não, eu quero adaptar os dois aqui. Não vai dar, filho. Na verdade, existe uma grande probabilidade de você não ser nem cristão e estar enchendo o saco na igreja. Sigamos. Bom, vamos falar um pouco dessa definição aqui. Essa palavra aqui é composta de dois vocábulos gregos, eidos, que indica ideia, e logos, com o sentido de raciocínio. Então, a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual, seja socialmente. Em um sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria o ideal para um determinado grupo. O ideal é que para um determinado grupo essa ideologia se propague. Então essa palavra gênero, onde é que ela tem origem? Também no grego, vem de gêneros, que significa raça, e na concepção lógica do termo indica espécie. Então usualmente deveria indicar masculino e ou feminino, como ocorre na gramática. Só que esse sentido para eles é muito complicado. Eles não aceitam. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, ou seja, masculino e feminino, normal, tranquilo, está na gramática, é isso aí mesmo. Porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Sexo aqui, no caso, definição, homem e mulher, né? E esse conceito ignora a natureza de fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Eu não concordo com nada disso, tá? Estou só relatando aqui para vocês o que eles pensam. Eles afirmam, os ideólogos, que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. E de onde vem essa ideia? Adivinha? Do marxismo. Marxismo e feminino são a fonte dessa ideologia. Gente, o movimento feminista, ele é uma fraude. Ele não tem nada a ver com o direito das mulheres. O problema é que a gente
vê isso crescendo também nos meios das igrejas. A gente viu isso aqui na lição, na revista. Não vou abordar esse tema aqui, né? Porque eu acreditei que vocês iam ler a revista, mas eu também estou acreditando que quando vocês chegarem em casa hoje, vocês vão dar uma penteada nessa revista, né? Para somar com o que eu estou falando agora pela manhã. Mas vamos voltar aqui. Frederick Engels, né? O cara que sustentou Marx, ele escreveu esse livro aqui, ó, A Origem da Família, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Isso aqui para eles é uma bíblia, para os comunistas. Então, nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. Vou falar de novo. Nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. O marxismo exerceu forte influência no feminismo. Na minha visão, no meu entendimento, o que é o feminismo? É uma versão machista, né, para as mulheres. É uma versão feminina do machismo. Especialmente aonde? O livro A Origem da Família, esse aqui que nós citamos, onde a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. É assim que é visto. Aqui é uma tentativa de piorar aquilo que já está lá em Gênesis, na maldição, digamos assim, naquilo que Deus profetizou sobre a mulher e o homem, né? Depois queda, a tua dor será para o teu marido. Ou seja, você vai ter que obedecer nem que não queira. Aí eu preciso falar dessa menina aqui. Gente boa demais. Essa mulher, ela é uma filósofa. Essa é uma influenciadora que tomou como base tudo aquilo que o Manifesto Comunista trouxe e escreveu também um livro. A feminista marxista Simone de Beauvoir, né? Ela tira do marxismo a ideia central da sua ideia feminina. E ela lança um livro chamado O Segundo Sexo, em 1949, onde ela afirma que não se nasce mulher, a pessoa não nasce mulher, ela torna-se mulher. Eu quero ler a frase completa, como está lá na revista. Diz assim, ó: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Ela é o conjunto ela diz, ninguém nasce mulher, e isso não define, né? A fêmea, ela não é definida porque nasceu mulher, mas é o conjunto da sociedade. Eu estou dissecando aqui o texto para vocês. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado. Olha como ela se refere à mulher, como se alguém tivesse arrancado alguma coisa dela, que qualificam de feminino. Então a pessoa não nasce mulher, segundo ela, tá? E ela está errada. Que a pessoa nasce mulher. Pode até derrubar a live depois, mas nasce mulher e pronto. E nasce homem. Assim, do contexto social marxista, que deu origem à luta de classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo a luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Meu irmão, depois disso aí, a confusão conseguiu piorar muito. Porque as meninas, elas foram dominadas por esse pensamento. É óbvio que a gente sabe que há sociedades que menosprezam, maltratam, desvalorizam a mulher. Há culturas, por exemplo, islâmicas, que a mulher é tratada como objeto. Mas dentro do cristianismo isso não acontece. Ou pelo menos não é isso que a Bíblia ensina. Então qual é o ideal dessa ideologia de gênero? É
desconstruir os papéis masculino e feminino na sociedade atual. Eu diria mais, eu não sei o quando, mas já conseguiu, que é uma beleza. A desconstrução. Essa palavra aqui, desconstruir, ela é interessante porque ela está ligada muito à nossa cultura, aquilo que nós estamos vivendo. Ela está ligada muito à forma como a gente vê o mundo, né? Como a gente enxerga a nossa cosmovisão. Esse desconstruir, ele está ligado na cultura, como por exemplo, se você assistir determinados filmes, e você lembrar desse filme lá nos anos 70, a releitura desse filme, ele tenta justificar, digamos, por exemplo, eu vou usar um termo aqui, Malévola, da Disney. Ele tenta justificar a maldade do personagem, que até então era uma bruxa normal, ser má e tudo, era literatura comum. Mas agora, influenciado, né, por essa, digamos assim, essa teologia, essa forma de pensar marxista, eles tentam justificar a maldade do personagem. Gente, pelo amor de Deus, é um personagem. Ele responde às intenções do autor, mas hoje que estão pegando os autores do passado, estão tendo que, não vou dizer ver, estão tendo os seus personagens mudados para justificar o quê? Justificar a maldade presente naquele personagem. E essa maldade, ela não está presente só naquele personagem, porque a palavra do Senhor é muito clara. Quando nós só não expressamos toda a nossa maldade, porque a misericórdia do Senhor, ela é conosco. As nossas melhores intenções e orações, elas estão manchadas, maculadas pela maldade, pelo pecado. Mas voltando aqui, tudo isso que a gente está vendo, ele traz algumas consequências, e essas consequências, o que eu vi aqui? Mudou ali? Por alguma razão não está. Vamos ver aqui. Está pressionando a Google aqui no computador. Travou para avaliar, né? Eu já estava lá na frente. Lá. Bom, quais são as consequências, né? O que vocês estão vendo aqui? Duas imagens, do lado tem. Dá para identificar essa fotinha aí do homem e da mulher? Quem é o homem e quem é a mulher? Teoricamente, né? Aliás, a mulher de lá, biblicamente, teoricamente seria o contrário, né? E quem conhece essa pessoa aqui? Essa jogadora de vôlei, na verdade é um jogador, eu não me lembro do primeiro nome dele, como quando ele era homem, mas em um belo dia ele decidiu que seria não mais jogador de vôlei, mas jogador. O movimento feminista ele está causando um estrago muito grande. Essa ideologia de gênero, o que ela diz? Ela diz que se você desejar, você foi criado, você não, né, irmão? Mas outro. Como homem a vida toda. E de repente você lembra da questão da neutralidade lá? Sexo neutro? Não, agora eu decidi que eu quero ser mulher. Aí a pessoa vai ser mulher. Ela decidiu, ela entendeu que na psique dela, ela passa a ser uma mulher. É a mesma coisa do homem. Então foi o que aconteceu com esse rapaz aqui. Era um jogador fraquíssimo no time que ele jogava. Não coletei dados, não pretendia bem falar sobre isso, mas eu tenho alguns históricos e não está na memória aqui. E ele foi jogar contra a mulher. Meu irmão, não tem jeito. O homem é infinitamente mais forte do
termos físicos, né, ele tem mais resistência, mais músculos. Né? E aí você pega, isso está acontecendo lá nos Estados Unidos também, influenciado por essa ideologia de gênero. As meninas que têm a tendência do esporte, elas começam elas batalham por uma bolsa na universidade, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, e elas agora estão tendo que lutar por essa bolsa, não com outras meninas, mas com homens, e estão perdendo. Então, isso aqui é só uma pincelada do estrago que essa ideologia de gênero faz, não só no meio cristão, mas de maneira macro, geral. Eu não sei se você está me entendendo, mas vamos falar de consequências mais ligadas aqui a esses dois assuntos, né? A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e tais padrões devem ser desconstruídos. Lembra da palavra desconstrucionismo? Esse termo não está ligado só à cultura. Estão fazendo isso com tudo. Tudo. Uma coisa que a gente aprende, eu tinha uma ideia errada sobre a matéria filosofia, né? Eu tinha uma brincadeira que eu dizia que filosofia é a ciência pela qual, com a qual, sem a qual tu ficas tal qual. Mas quando você realmente vai para o campo do pensamento filosófico, avaliando-o pela luz da escritura, e eu quero que você primeiro não se preocupe muito com filosofia não, foca na Bíblia. Você entende que algumas ideias, quando você assiste um filme ou quando você vê uma série, você entende a cosmovisão por trás daquilo ali. E nós estamos sendo fortemente influenciados pelas coisas que estamos consumindo como mídia. Esse conceito que eles querem desconstruir, eles não aceitam o sexo biológico, macho e fêmea, como um fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Porém, meus amados, as escrituras, conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 2, 15 a 25, e também lá em Provérbios 10, 31, 10 até o final, ela dá distinção muito clara e natural dos sexos. Homem e mulher nos criou. Simples assim. Alguma dúvida, mestre? Não, né? Seguro disso? Foi criado homem e mulher? Eu imagino que o irmão Tarcísio, pela idade que tem, na época dele, talvez tenha enfrentado outros problemas relacionados, tenha visto outros problemas relacionados à fé cristã. Mas não se iluda, esse problema aqui já estava lá. Ele está permeando desde lá dos anos 1840 por aí. Então, a troca de papéis entre homens e mulheres, né? Nós estamos falando. Então, a consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico. Lembrando, vou falar de novo, eu não acredito nisso. Bastando ao homem ou à mulher aceitarem esse novo papel. Então, a pessoa, não, eu me aceito como sou. Né? Isso é uma mentira. Perdão, eu não me aceito como, não sou eu, tá? A pessoa se declara, ela não me aceita como homem. Eu entendo que a partir de hoje eu sou uma mulher. A outra diz, eu não me aceito como mulher. A outra diz, eu entendo que a partir de hoje eu sou homem. E aí você vai vendo a deturpação dos papéis, a destruição. E essas pessoas, elas conseguem entenda, essas pessoas, elas têm direitos como cidadãos. Elas podem, como cidadãos, viver da maneira que lhe for melhor, desde que a sua maneira não prejudique outros. Essa pseudo-neutralidade aqui, na verdade, ela não é neutra. A ideologia de gênero, ela faz apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Me desculpa. Eu não creio que no meio dos defensores disso aqui tenha héteros convictos. Eu prefiro acreditar que tem,
aquilo que a NVI chama de homossexuais ativos e passivos. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram a tendência humana a inverter os papéis naturais. Romanos 1, 25 a 32 e Efésios 5, 22 a 33. São dois textos aqui que vão condenar essa inversão de papéis. O livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16 até o final, para mim, no entendimento, é uma declaração muito clara contra a tendência homossexual. Lembrando que o livro de Romanos foi escrito para a igreja de Roma. Eu lembro de uma história, Ricardo Agreste disse que ganhou de presente, na época dos VHS, uma série, várias fitas VHS, uma coleção do seriado Roma. E aí ele fez aquele teatro, botou os filhos na sala, foi o primeiro episódio, meninos, saiam da sala. Entre os romanos, homossexualismo, pedofilia, incesto, sexo entre mãe e filho, plenamente normal. E é isso que Paulo condena. E é isso que Paulo, nesse texto aqui, Romanos, queria abrir aqui com você, ele, a partir do verso 16, que ele vai condenar, isso aqui ele vai começar, dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí, lá no verso 28, ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, conceito de inveja, homicídio. Eu vou voltar porque passou um carro aqui, está precisando ajeitar as pastilhas de freio. Verso 28 de Romanos, E por Romanos 1, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda e dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim praticam. A lista é muito maior, porque lá, bem por aqui, a partir do verso 25, ele fala assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Fala da idolatria, fala do conceito homossexual, mas eu queria chamar a atenção para você lá no finalzinho. Ora, 32 o verso. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, vírgula, parte B, não somente as fazem, C, mas também aprovam que assim procedem. A comunidade LGBT+, e os que defendem essa ideologia, eles não estão felizes em aprovar, eles não vão estar felizes quando aprovarem leis que beneficiem a eles. Eles vão estar felizes quando nós, como cristãos, estiverem aplaudindo, que é isso que eles querem a aprovação daquilo que o coração deles já rejeitou. Uma pessoa que se deixa levar pelo homossexualismo, na verdade, ela mesma não se aceita. Ela
a sua consciência o condena, mesmo cauterizada. Embora ela não seja uma condenação que a leve ao arrependimento, e há casos que sim, mas é uma condenação que oprime a sua alma, porque muda a verdade de Deus. Não, assim, compartilhar uma experiência que eu tive. Das duas. E voltando a esse versículo que você leu, né, o 28, a questão como o irmão se importar com o conhecimento de Deus, essa distância de Deus. Eu estava numa fila, minha caixa da loteria, aí dois jogos estavam na minha frente. Não parecia ser meninas chamadas, mas infelizmente eram. E elas comentaram um para o outro. Uma dizendo que já tinha pegado vários rapazes e várias mulheres. Interessante que isso gera também entre homem, né? As meninas tanto pegam homem como pegam mulheres, né? Isso. E isso, elas têm prazer de incentivar, de além, de passar aquilo para outras pessoas. Quer se abismar, porque é menino de faculdade, entendeu? Menino bem assim, bem aparentado. Porque é interessante aquilo ali. Aí vamos dizer, não, mas tá pegando fulano de tal. E fulano de tal, ó, fulano de tal também. Assim, e ela não se importar de falar, não. Eu fiquei pensando onde ele está chegando. É se gloriar no próprio pecado. Pecado, né? E a outra foi mais agravante, foi porque eu fazia um curso de não saía onde ia pegar o ônibus aqui, ia pegar o ônibus lá na casa de língua, não, na centro de língua. Aí tinha uma jovem, essa aparecia. Agora a outra que eu estava conversando com ela, não, então eu quero disse para a outra: ei, hoje eu vou pegar. Ela estava esperando a jovem, que estava lá no centro de língua. E ó, esse cuidado da família, dos pais, das mães, você nem imagina. A jovem estava lá fazendo curso e ela esperando. E ela dizendo para o outro, e eu sentado esperando o ônibus, que eu ia cuidar também no mesmo ônibus. Aí ela disse assim: ó, hoje vai ser o dia, hoje eu vou dar um beijo nessa menina. Ela disse para o outro, mas não, não. Aí eu quando ela apostou, eu não apostava muito de cachaça, eu vou dar um beijo nela hoje. Incrível, quando ela chegou, aí saiu as três, para a menina. Saiu, né? Quer dizer, existe um controle espiritual, existe uma maldade. Tudo está ligado, irmãos, à destruição do conceito de família, porque a família é a célula máter da sociedade, né? É a célula mãe. E uma vez que eu mato a célula mãe, eu consigo destruir boa parte das outras células. Os conceitos, né, de caráter. Ninguém está dizendo aqui que as pessoas que têm essa tendência e que agem dessa forma, elas, por exemplo, elas podem ser bons cidadãos, honestos, pagador de seus impostos e tudo, mas são cidadãos do inferno até que a luz alcance os seus corações. E na medida que vão vivendo dissolutamente, eles vão endurecendo cada vez mais. Agora, isso se aplica também a muitos outros, não só, eu falei aqui, pegando aqui o seu exemplo, fugindo um pouco do assunto, mas voltando rapidamente, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, né? Pois a pessoa pode ser hétero se for adúltero, está passivo. E nem homossexuais ativos e passivos, como diz a NVI, nenhum deles tem parte do reino de Deus, nem ladrões, nem roubadores, nem mentirosos. Então a lista é muito grande. E a gente precisa não, quando se fala de pecado, a gente não pode caminhar pela malha romana de achar que pecado é só adultério, homossexualismo e roubo. A lista é muito maior. Mas o certo, e voltando aqui para o texto de Efésios, é que as mulheres elas são submissas ao marido. Esse é o papel natural. Não como uma submissão de escravidão. E o marido, ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É isso que está nesse texto aqui de Efésios 5, a partir do 22. Então, existe aí uma relação mútua de cuidado, de amor. É isso que as feministas, elas colocaram como inimigo número 1
aquele que naquela época foi o maior defensor das mulheres, que foi o apóstolo Paulo. Bom, vamos continuar aqui. A confusão da identidade para o ser humano. Outra consequência aqui da ideologia de gênero. Eu estou com quanto tempo aqui? Ok. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, ou seja, o desejo sexual, e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, ou seja, com os órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Ora, se eu deixar o ser humano à mercê da sua corrupção, de tudo que está no seu coração, meu irmão, é estrago total. É óbvio que tem que ter uma orientação. Por quê? Porque a carne caída, ela tende para o pecado. E tende muito, ela deseja o pecado. Ela ama o pecado. O pecado é prazeroso para a vida não transformada. Alguém que peca, e esse pecado já dominou a sua vida, o coração dele ele se alegra naquele pecado. Aquilo é prazeroso para ele. Agora, a nova criatura, não, ela abomina o pecado. Ela luta contra o pecado. É isso que João nos diz, aquele que foi transformado, ele não vive na prática do pecado. Ele pode até pecar, ele pode até cair, mas ele não está feliz enquanto não houver ali uma restauração. Só pegando o exemplo aqui, ó, a criança passa a decidir depois de crescida se quer ser menino ou menina. Imagina você tendo que conversar com seu filho e explicar para ele que realmente ele é um menino ou uma menina e ele tem que viver conforme essa conduta. Talvez você não esteja. Aqui nós temos pessoas aqui, tem pessoas assim, talvez você como pai ou mãe não esteja fazendo esse papel, mas eu garanto para você que tem um professor marxista fazendo isso no seu lugar, influenciando o seu filho a viver a parte da palavra de Deus. Eu garanto para você que tem, nem que seja um eu estou sendo generoso, eu estou botando nem que seja só um. Quem defende, não existe neutralidade, a neutralidade ela é uma ilusão, como a gente viu um pouco antes aqui nos slides. Não existe neutralidade, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Aí fala-se de orientação sexual, querem proibir, nós não podemos orientar os nossos jovens sexualmente. Eles têm que decidir o que eles querem, mas eles orientam, puxando a sardinha. Quantos psicólogos ainda já foram até caçados? Eu lembro de uma, acho que é prefeita hoje, a Marisa Lobo, também evangélica, que sofreram sanções, né, dos seus conselhos regionais, que eu confesso para você, conselho regional serve para nada, mas tem que ter, né? Obrigado, você não exerce a profissão sem isso. Foram caçados porque estão fazendo reorientação sexual. Reorientação faz eles, porque a orientação já está no coração do homem, porque Deus fez homem e fez mulher, homem e mulher nos criou. Imagina uma criança de 7 anos tendo que decidir o que ela vai ser. Já é difícil em descobrir o que ela quer ser. Eu não sei qual faculdade. O menino, por exemplo, ele demora a vida quase toda para descobrir qual é a faculdade que ele vai fazer. Uma decisão dessa é uma dúvida na cabeça de um jovem, uma dúvida do tamanho de um trem. Qual é a faculdade que ele vai fazer? Agora ele precisa decidir se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. A minha dica, dá uma olhadinha para baixo. Se você encontrar alguma coisa para fora do corpo, é homem. Foi uma expressão chuva, eu concordo. Mas a verdade é que a resposta já está no corpo. É isso que eu quero dizer. A resposta está lá. Ela já veio no corpo. Imagina um médico tirando uma menina e dizer assim, é homem ou é mulher? É menino ou é menina? Disse, não, vamos esperar 10 anos, 15 anos, deixa ele decidir o que é isso. Você quer oprimir a criança? Deixa ela decidir. Daqui a pouco tem um órgão que
Que tipo de órgão genital tem aí? Ah, então é menino. Ah, então é menina. Até lá, meus irmãos, o diabo já fez a cabeça dos jovens. E eles vão se perdendo. Como já tem feito. Isso é um aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada lá aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, 26 e 27. Essa identificação acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual, psicossocial. Essa ideologia induz ainda o pior dos pecados, a insolência da criatura em se rebelar contra o seu Criador. A gente pode ver isso em Romanos, no capítulo 9. Verso 20, que diz assim: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Ou seja, é desafiar o Criador naquilo que ele já criou e dizer a ele: eu posso ser o que eu quiser. Se rebelar contra o Criador. A insolência. Desafiar o Criador, o executivo. Isso traz males, entre outros males. Uma pessoa influenciada que, por exemplo, eu conversava com alguém um dia desse, e a pessoa fez porque assim, não se iluda, tá? Os seus melhores amigos que não andam na luz, eles são flechas do diabo que vem em sua direção, e você tem que estar pronto com o escudo da fé. Porque quando eles vêm, ele vem para desmoralizar mesmo. E alguém falando a pessoa disse assim: olha, eu não acredito que existem ex-homossexuais. Existe. Não, porque aqui na minha cidade, não sei o quê, as pessoas, tem uns que estão na igreja, mas não sei. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, duas coisas. Primeiro, eu lhe aconselho a não duvidar do poder de Deus, que criou os céus e a terra. Aí já é grande coisa. Segundo, aquilo que Deus transforma está transformado. Agora, aquilo que é sugestionado pelo homem, sim, pode realmente voltar às velhas práticas, mas aquilo que foi transformado pelo Senhor, ele vai ser sim uma nova criatura, que é uma promessa bíblica. Ainda que alguém que viveu na prática do pecado, seja ele da homossexualidade ou não é obrigado a ser o pecado da homossexualidade, porque o diabo ele vai trabalhar na sua fraqueza, filho. Ninguém lhe disse isso, não. Ele não vai trabalhar onde você é forte, onde você está fortalecido. Ele vai trabalhar naquela carne lá, naquela fraquezinha. E é ali que ele vai tentar, porque é onde você tem a maior possibilidade de cair. Então, um homossexual, ou um ladrão, ou um adúltero, ele vai ser tentado ali. No caso do homossexual em específico, ele pode ser convertido, e há muitos casos. E talvez esse seja a luta dele até o caixão, contra esse pecado e os desejos da carne. Talvez ele seja, talvez não, é muito provável que ele seja assaltado por pensamentos e lembranças a vida toda a respeito daquele pecado que ele viveu. Mas sendo ele regenerado, ele vai lutar contra isso, com todas as suas forças, até o sangue, como a palavra nos ensina. Agora, se ele for um iludido quem são? Iludido quem usa esse termo é J.C. Ryle, ou J.C. Ryle.
E ele fala no livro de Santidade que há os iludidos, que são aqueles que pensam que são crente, agem como crente, falam como crente. Eles até frequentam os cultos como crente, cantam como crentes, mas eles não são crentes, eles não foram regenerados. Eles são os iludidos. Nós não sabemos quem são, mas descobriremos agora. Bom, voltando aqui para o nosso assunto. Vocês me entenderam? O exemplo que eu citei da pessoa que duvidou do poder de Deus transformar vidas, certamente partiu de alguém que não teve essa experiência maravilhosa de ter a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque o que Deus não terminou ainda já está muito bem encaminhado. A obra que Ele começou na minha vida já está muito bem encaminhada. E eu louvo a Deus. Porque só quem me conheceu no passado sabe que eu não sou mais o mesmo. Talvez quem me conhece agora diz assim, poxa, o irmão precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, irmão. Mas quem me viu lá atrás, assim, Deus começou um trabalho aí, né? Os crentes vão dizer, a obra vai ser completa. Os incrédulos, assim, vamos ver no que dá, né? Mas eu sou crente. Quando eu olho para alguém transformado, eu oro para que essa pessoa seja sustentada não pela sua força, não pelo seu poder, mas o poder do Espírito Santo. Voltando aqui ao tema. Outro importante tema é a desvalorização do casamento e da família. Isso é o que eles querem. Então, é a ideia de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoque um impacto deletério na família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, casamento e família, estereotipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Ou seja, só para você entender, os caras querem ser acariciados, eles querem ser aceitos, eles querem estar bem. Olha, eu quero que você aceite a minha condição, mas eu não aceito a sua. Como dizia o incrédulo jornalista Arnaldo Jabor, que nos anos 40 o homossexualismo no Brasil era proibido, depois passou a ser aceitável, né? Depois, eu não me lembro, me esqueci uma das frases, mas a última ele diz, eu vou logo embora antes que se torne obrigatório. E nós parece que estamos na fase do obrigatório. Porque eles querem ser aceitos, mas eles não querem aceitar o tradicional, porque o tradicional ofende a ele. A família tradicional é o reflexo do reino de Deus aqui nessa terra, e ofende. Então, assim, nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Criador passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. E é isso que está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Isso aqui é uma ofensa para eles, porque são conceitos da palavra de Deus. Essa guerra ideológica, gente, ela é uma guerra diabólica. São as trevas querendo predominar sobre a luz. E esses outros males, meus irmãos, são resultados da depravação humana e sinais iminentes da volta do Senhor Jesus. E é o que está lá, 2 Timóteo 3:1, que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também deste. 2 Timóteo 3:1-5. Não vamos entrar aqui na questão escatológica, né? Pós-milenismo, pré-milenismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não, nós já estamos nos últimos tempos. Eu entendo, né? O milenismo é a forma mais clara da gente entender a escatologia
Mas já são esses tempos. Só piora, só piora. Há quem defenda que o conhecimento ele melhoraria, a educação melhora a sociedade. Melhora nada, filho, só piora. Pega um profissional, vamos supor aqui, usar como exemplo um advogado corrupto, com tendências desonestas, não estou chamando de um advogado desonesto, corrompido, com conhecimento, é pior, filho. Com conhecimento e corrompido é pior, isso vale para qualquer profissão. Usei aqui um advogado como exemplo, mas pode ser qualquer profissão. A corrupção está presente no ser humano. Nós precisamos entender, meus irmãos, aqui, em que foca esse ataque aqui, né? Ao ideal de Deus, né? Divino, quanto aos sexos, né? Primeiro, Deus criou dois sexos, né? A Bíblia diz claramente que criou Deus, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou, Gênesis 1:27. Então, portanto, biologicamente o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou feminino, o homem designado por Deus como macho e fêmea, mulher e a mulher, perdão, o homem designado por Deus como macho e a mulher como fêmea. Eu vou citar pastor Silas Malafaia, porque eu escutei isso há muitos anos atrás, e nesse assunto aqui nós temos muitas diferenças teológicas, mas nesse assunto aqui ele briga como um cão que ladra mesmo, ele late para cima, vai com vontade. E ele disse o seguinte: põe dois homens ou duas mulheres numa ilha deserta, volta 10 anos depois para ver se tem algum, se elas se procriaram. Não tem como, irmãos. Deus criou macho e Deus criou fêmea. É mais ou menos isso aqui. Vocês estão vendo a imagem? O que tem ali, mestre, no primeiro quadro? Uma tomada macho, uma extensão, né? Macho e fêmea, ali. E embaixo? Não dá certo. E mais embaixo, né? Também não dá certo. Então existe macho e fêmea, o resto é o quê? Gambiarra. Por conseguinte, não podemos alterar, veja bem, nós não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. Não podemos. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. A cultura, ela passa pelo crivo da palavra de Deus. 1 Pedro, no capítulo 4, versos 17 até o 19, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio, pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, o juízo, ele começa pela casa de Deus, começa conosco. Se nós passamos por esse crivo, imagina aqueles que têm rejeitado a palavra de Deus. Outro ataque à questão do casamento monogâmico e heterossexual. Eles não querem isso, eles querem a variação. Da última vez que nós contamos, a gente estava aqui no EBD, quando eles falam de gênero, são 32 possibilidades. Era bem mais simples, macho e fêmea, agora tem macho e fêmea, hétero, não hétero, fora as combinações. Tudo isso pervertendo, né, aquilo que Deus criou. É um vaso discutindo com o oleiro. Por que você me fez assim?
que você não me fez de outro jeito? Queria voltar aqui um pouco, até para a gente entender algumas ideias que elas surgem. Quantos de vocês já viram, por exemplo, alguma reportagem que diz assim, a pessoa ela é um homem preso no corpo de uma mulher? Ou vice-versa? Gente, isso é espiritismo puro. Porque esse negócio de espiritismo, o cristianismo, para mim, assim, o entendimento claro das Escrituras, a melhor doutrina que tem a respeito de salvação, não existe nada que se compare ao cristianismo. Porque o espiritismo, cara, falando aqui dele um pouco, é complicado, a pessoa vai e volta, não termina nunca. Né? Que dá uma derivação do hinduísmo, que a pessoa vai e volta várias vezes até atingir o ápice, né? O nirvana. Ele chegou agora, ele está quase Deus. Só há um Deus. E aí, aqui na nossa revista, ela fala um pouquinho do panteísmo, não. O quadro da página 17. Paganismo, né? Faltou aqui a palavra. Tudo isso é paganismo. Então a pessoa vem, a pessoa está presa. Então, assim, na ideia dela, na hora de mandar a alma de volta, errou o cálculo, desviou um pouquinho da rota porque está no corpo errado. Não, porque psicologicamente, a pessoa, eu me sinto, eu digo mas não sou eu, tá? Eu estou retratando o personagem aqui criado. Eu me sinto uma mulher. Então a pessoa passa a viver como uma mulher. E aí essa justificativa. Sempre haverá a tentativa de justificar o seu pecado. Mas a palavra do Senhor nos ensina que não há um justo nenhum sequer. Voltando ao ataque aqui do casamento. Como é que tem que ser o casamento? Monogâmico e heterossexual. Ou seja, ao instituir o casamento, Deus ordenou: deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, ou seja, macho e fêmea, já fez parte da criação desde o início. Não é um modelo criado pela sociedade, faz parte da criação, foi criado desse jeito. Aprove a Deus, por sua sabedoria e entendimento, criar homem e mulher, macho e fêmea. A diferença dos sexos visa a complementaridade mútua, a união conjugal. Nem o varão é sem a mulher e nem a mulher é sem o varão. 1 Coríntios 11. Os dois estão ligados, são uma só carne. Assim, preste bem atenção. Mateus 24. 24:35, que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Talvez a pessoa vai dizer assim: mas aquilo que foi dito lá por Pedro, ele era um apóstolo, era um homem pecador, né? Mas aqui quem está falando é Jesus, exatamente aquilo que Pedro disse: passará o céu e a terra, as culturas mudam, os costumes, mas a palavra de Deus permanece inalterável, eternamente para sempre, não passará. Amém? Então, se a palavra de Deus ela não passa, ela permanece viva e firme até hoje. Queria também falar aqui um pouco, meus irmãos, enfatizar um pouco mais da nossa necessidade de educação dos filhos com distinção dos sexos. Já era um tabu na nossa época falar de sexo com os filhos, né? Mas hoje a gente precisa falar de maneira bíblica, porque é um tabu quando você fala dos seus conceitos, mas quando você fala da maneira bíblica, cai suavemente. Educar não consiste apenas em suprir meios de subsistência e proporcionar bem-estar necessário à família. Aquele conceito antigo, né, tipo assim, tudo, a mulher
mulher cuida de tudo, cuida dos meninos, educa, tamanho, o negócio é só trazer dinheiro para casa. Não. Os jovens, as crianças precisam de um referencial feminino e um referencial masculino. E esse papel que os homens assumiram obrigou as mulheres a assumir um papel que não era delas. Por exemplo, a nossa revista fala sobre a questão do pastorado, né, do ministério feminino. Né, a antiga discussão, pode ou não pode, pastora ou não pastora, né? Tem pastora, tem base bíblica, tem, não tem? Não tem. Mas tem negligência masculina. Tem homem frouxo. Tem homem que está negando fogo. Tem homem que está recebendo a instrução direta de Deus e está se escondendo. Não está cumprindo o seu papel, nem na família e nem na igreja. Se não cumpre na família, na igreja, menos ainda. Criando filho como quem cria um cachorro solto. Dando exemplo de covardia. Fora os que falam filho. Não por genética, nem por corda vocal, mas por outras razões. A negada está esquecendo de ser macho. Por um momento achou que ser macho era gritar com todo mundo. Era ser o valentão. E agora é um gatinho. Mas isso também é culpa do movimento feminista, que transformou o homem num dependente da mulher. Ele agora não tem mais papel. Não se espera isso de homens crentes. De homens crentes se espera um papel diferente, de responder ao mandato que Deus colocou nas suas vidas, de agir como homem, não como animal, como um bruto, mas como um homem, cuidando daquela que Deus colocou do seu lado como um vaso mais frágil. Eu estava conversando esses dias com alguém e ele disse assim, disse, não, você arranjar um marido, uma amiga nossa, né? Ó, um que fala grosso, homem de verdade, seja homem, pague as contas, está difícil. Homem que assuma o seu papel no lar. Não só de trazer recursos, mas de participar da vida comum do lar. Ajudar quando necessário. Mas também educar os filhos na admoestação do Senhor. O que Paulo nos ensina lá em Efésios? Diz assim, no capítulo 6, 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A ira traz rebeldia. Você precisa disciplinar, mas não a ponto de entristecer. Você disciplina, mas com amor. Fazendo ele entender que aquilo ali, embora possa estar doendo hoje, vai ser entendido no futuro. Disciplina, ensino, cuidado. Não provoquem vossos filhos a ira, mas criai na disciplina, na admoestação do Senhor. A luz da palavra de Deus é que você tem que criar os seus filhos. Porque se você só parar, se você cair na armadilha de provocá-los a ira, ele vai encontrar-se com um amigo, com um professor, ou com quem quer que seja, que vai colocá-lo contra você. O texto bíblico não fala, mas uma das cenas que tive o desprazer de acompanhar naquela novela Davi, né, onde o filho de Davi, Absalão, estava tramando contra o
pai, depois tentou matá-lo. E na fuga de Davi aparece um diálogo, que alguém disse que a culpa era de Absalão. Não, perdão, a culpa era do pai de Urias, que agora me falhou. Quem lembra? Muito obrigado, pelo menos a vergonha não é só minha. Mas o pai de Urias era um dos conselheiros do rei. A quem perdeu o filho, né? Perdeu o filho pela trama de Davi. Isso, galera, bem rápido, né? E aí alguém colocou a culpa nele, pela rebeldia de Absalão. E Davi, na novela, respondeu, mas ele encontrou no coração de Absalão o terreno fértil para plantar esse ódio. Aí, isso a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que quando Absalão voltou e pediu... Aitofel, obrigado, senhor. Aitofel. Quando ele pediu perdão e voltou para o reino, Davi pseudo-perdoou, mas não se relacionou com ele. Então, quem adubou o terreno fértil, fazendo aqui uma paráfrase, né, com esse diálogo lá da versão cinematográfica e o que está na palavra de Deus. Quem adubou esse terreno foi o próprio Davi, que agiu com dureza e perdoou com falsidade. Não achou ele que o filho dele era mais pecador do que ele. Era mais pecador e mais indigno de perdão do que ele. Que tramou, que mandou matar, que adulterou. Achando ele que o filho que se vingou do irmão porque estrucou a irmã era mais miserável e pecador do que ele, e agiu com dureza. Você entende o que eu estou falando? Que você precisa encontrar-se com essas duas realidades, de que seu filho é pecador, mas você também é. E mesmo na disciplina, agir com misericórdia e fazer isso guiado pela palavra do Senhor. Promover o diálogo e amor mútuo no lar. Esse também é um mandato. Ele diz assim no verso 1 e 2: Filhos, obedecei ao vosso pai vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, existe um mandamento da família toda. A família cristã não pode perder essa referência, porque se ela perder, ela cai nas garras dos discursos do inimigo. Um exemplo aqui que eu queria deixá-los é orientá-los aos filhos de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente e personalidades, né, dispares e responsabilidade dos pais. É nós que temos que fazer isso. É nós que temos que instruí-los a partir da palavra de Deus. Se você for pelos seus conceitos, aquilo que está no seu coração, você se perde. Mas se você usar a palavra de Deus para essa orientação, as coisas ficam mais claras. Né? Sigamos com respeito às pessoas, né? Partindo aqui para as nossas conclusões, nós precisamos respeitar as pessoas, apesar das suas decisões, né, pecadoras, respeitá-los como cidadão, mas sem discriminá-las, mas se posicionando com toda a firmeza e na distinção do homem e mulher, e na coibição da importuna ideia de luta de gêneros. Eu queria deixar um recado aqui para os casais, serve para mim também. Nós não estamos em guerra. Eles querem que nós estejamos em guerra. Eles querem que, por exemplo, que filhos e pais, que filhos presenciem modelos equivocados de família, famílias que brigam, famílias que se deturpam, famílias que se agridem. Eles querem isso para poder justificar as suas ideias.
que a ideia da família é uma ideia ultrapassada, arcaica. Não tem nada mais lindo do que uma família. E nem mais atacada. Famílias disfuncionais causam também sociedades disfuncionais. Nós precisamos agir como igreja, meus irmãos. Precisamos agir como igreja. Temos muitas responsabilidades sobre nossas vidas. Enquanto combatemos a semelhança dos irmãos construindo um muro, espada de um lado e a colher de pedreiro do outro. Enquanto trabalhamos e vivemos, temos que estar armados com a espada do Espírito. Bom, finalizando aqui, a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. A acuada parcela da sociedade não esboça reação e o mal vem se propagando, vem crescendo. A sociedade acha normal. Tem gente que está pouco se lixando. Não tem nada a ver comigo. Tem sim. Hoje não, mas amanhã vai ter. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para essa inversão de valores. Tanto que eles querem a aprovação da igreja, a rendição da igreja a esses conceitos. Agora, olha como é interessante. Eles não creem em Deus, se rebelam contra Deus, mas querem a bênção de Deus sobre os seus relacionamentos, por assim dizer? Não. Eles querem dizer, até a igreja concorda conosco. Eles não creem em Deus. Eles não têm fé. Eles são incrédulos, rebeldes. Mas eles querem dizer diante do mundo, a igreja se rendeu a nós. É por isso que, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, tem muitos processos de pastores que não fizeram casamentos homossexuais. A igreja presbiteriana no Brasil, ela está bem equiparada, porque assim, para ter um casamento aqui, precisa ser membro. Membro comungante. Deu para entender? Chega um casal, agora eu não posso nem chamar de casal homossexual na igreja, eles serão bem recebidos, como visitantes. Ouvirão a palavra de Deus, até cantarão louvores, mas só serão membros se se renderem à doutrina da igreja. Então, está bem ligado, mas não se iluda que não possa haver perseguição a respeito disso, que na América já tem. Eles querem essa aprovação, talvez para tirar o peso das suas consciências do pecado que os oprime. Nós, como cristãos, precisamos reagir e batalhar pela fé, que de uma vez por todas, conforme Judas, lá no versículo 3, foi entregue a cada um de nós. Bom, para a gente dar uma reflectada aí, refletir um pouco sobre esse tema aqui, deu para entender o que é ideologia? Sim? E o que esse pessoal afirma sobre gênero masculino e feminino? Alguém quer comentar alguma coisa? Uma diferença, né? Que essa questão de decisão tem que partir da própria pessoa. Não tem um padrão, né? A Bíblia diz que existe um padrão, né? Macho e fêmea. Mas eles não, aquela Simone Paulo, né? Existe castrada, né? A mulher nasceu Castrada. Na visão dela, a mulher nasceu homem, né? Só que foi castrada. Isso é muito forte, né? Muito, assim, bacana. Quando chega na cabeça de uma pessoa que não é instruída desde o começo,
cristã, que é muito importante, porque existem famílias que é educada, tem conceito, mas não tem o conceito de Cristo, né? Eles até ensinam bom costume, as regras da sociedade, mas não ensina a palavra de Deus, que é a coisa mais importante. Eu tenho um exemplo lá na minha rua, como citar isso, que ele conseguiu formar a filha dele em medicina, um cara mora no bairro, tá? E conseguiu um feito muito importante, mas não conseguiu o mais importante, foi estar na cabeça dela, existe Cristo, existe família, e hoje a das maiores dificuldades dela é dizer assim, não vou casar com ele, não, porque o homem é isso, aquilo, não sei o que, já mudou essa coisa. Isso é muito forte, porque não tem o conceito cristão. Pois é. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Óbvio que enquanto respira, pode se encontrar com a graça, ou melhor, ser encontrado por ela. Deixa eu usar aqui para a gente finalizar, gente, a conclusão da própria revista. Está lá na página 17, se você quiser me acompanhar na leitura, abra aí sua revistinha na página 17. Eu vou dar essa colher de chá para você. Essa colher de chá maravilhosa. Na verdade é uma colherzona grande de café bem cheio, né? Para dar aquele café encorpado. Na conclusão, lá embaixo diz assim, olha, de tudo isso que a gente viu, eu quero atentar aqui no que a conclusão da revista, porque vai ficar melhor para a gente entender o nosso papel em meio a tudo isso. Diz assim, como estratégia para tratar dessas questões, as igrejas deveriam procurar e preparar a liderança masculina sólida e bíblica na igreja, fortalecer o ministério feminino, apoiar grupos para que homens e mulheres cristãos aprendam sobre a masculinidade e feminilidade bíblica e criar e sustentar grupos para aqueles que são tentados ou caem ou têm caído na homossexualidade. Além disso, os cultos das igrejas deveriam ministrar ensino bíblico sólido e compassivo, abordando o tema. Também precisamos de eventos regulares com palestrantes convidados para falar sobre família e questão de gênero. É normal e compreensível haver certa resistência por parte da liderança da igreja em tocar no assunto. O resultado da omissão, contudo, é o crescimento do engano e do erro. Ensinos equivocados tendem a ocupar a cada pequena brecha que possa existir na vida da igreja local. Na aplicação ele diz, se os membros da igreja não aprendem da Escritura, eles aprenderão dos defensores da ideologia de gêneros e ativistas. É preciso haver um plano claro e definido para preparar os membros da igreja nessas áreas. Eles precisam ser ensinados como enfrentar essas questões, tanto os jovens como os adultos. E o único modo de isso ocorrer é pelo ensino bíblico consistente, começando onde? Em casa. Em casa. Essa revista deveria ser usada, né? Essa revistinha aqui, para você auxiliar ela no seu culto doméstico. Seria até mais vantajoso. Talvez uma leitura de cada verso desse durante a semana, um estudo num dia da semana sobre essa revista. Porque você precisa fortalecer a sua fé e a fé dos seus filhos. Depois, negligenciar o papel que lhe foi colocado. Não adianta chorar perguntando a Deus por que ele não fez algo que você deveria ter feito. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor maravilhoso, muito obrigado por esse momento, por esse estudo, pela tua graça derramada, pelo teu favor imerecido. Oramos por aqueles, ó Pai, que estão, digamos assim, infectados por esse pensamento que tem deturpado a família e trazido destruição à sociedade. Que o teu doce Santo Espírito alcance corações oprimidos por essas ideias, que eles possam se encontrar com a transformação gerada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Abençoa as nossas vidas, ilumina o nosso entendimento para que, ao lermos a tua palavra, ao estudarmos, ela penetre nos nossos corações, transformando
nossos lábios, para que as nossas palavras serem as tuas e encontrarem corações